Olá, irmãos, bom dia. Graça e paz sejam com todos os presentes, amém? Irmãos, pela graça de Deus, nós estamos reunidos nesse domingo para fazer memória da maravilhosa obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós estamos reunidos em uma manhã de ceia, onde nós fazemos memória daquilo que Ele fez por homens como nós, pecadores e miseráveis. Ainda assim, Jesus se entregou numa cruz em nosso favor. Ainda assim, Jesus sofreu a ira de Deus para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus, nosso Pai. Por isso, hoje nós queremos pensar um pouquinho mais sobre o amor deste servo. O tema da nossa mensagem é esse: o amor do servo soberano. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso com os irmãos. A verdade é que a figura do servo, ou a figura do escravo, nunca é vista na nossa sociedade, eu acho que em tempo algum, como uma figura nobre, como uma figura digna de qualquer tipo de honra ou qualquer tipo de glória. A figura do servo é sim uma figura de alguém em um estado de humilhação, em um estado de serviço, muitas das vezes um serviço compulsório, obrigatório. Mas o que nós veremos hoje é que esse não é o caso do nosso Cristo. De fato, sim, veremos que ele assumiu a forma de servo. Mas veremos também que nisso há uma grande glória, da qual nós também desfrutaremos. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13. E juntos vamos pensar um pouquinho mais sobre a glória deste servo, chamado Jesus. João capítulo 13, a partir do verso de número 1, diz o seguinte: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Vamos orar? Pai nosso,
Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Nesse momento, oramos mais uma vez, ó Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações. A minha oração, ó Deus, é para que possamos sair daqui com uma compreensão maior, com um entendimento mais claro, ó Deus, da obra que Jesus realizou na cruz em nosso favor. Que possamos sair daqui, ó Deus, compreendendo ainda mais a medida, a largura, a altura, a profundidade do seu amor demonstrado em nós. Assim oramos, ó Deus, gratos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o capítulo, os versículos que nós acabamos de ler mostram que Jesus estava reunido em um momento muito especial com os seus discípulos. O contexto do capítulo 13 é o contexto da Páscoa, irmãos. Eles estavam reunidos na noite de Páscoa. Dentro de algumas horas, a Páscoa seria celebrada. O país estava reunido para essa grande festa nacional que era a celebração da Páscoa. O dia em que o povo de Israel comemorava, fazia memória da libertação do Egito. Na Páscoa, eles se lembravam do dia em que Deus, com mão forte, libertou a nação de Israel da escravidão no Egito. Por isso, naquele período onde Jesus estava reunido, a nação estava se preparando, as famílias estavam se preparando, os sacerdotes estavam se preparando para aquela grande festa. Mas o texto começa nos mostrando que Jesus estava reunido com os seus discípulos. Em um momento muito importante, irmãos. Do capítulo 13 até o capítulo de número 17, nesses 5 capítulos, o que nós temos aqui é o discurso final de Jesus para os seus discípulos. Jesus estava fazendo o seu discurso de despedida. E como nós vimos domingo à noite, discurso de despedida produzem grandes efeitos. Especialmente o discurso que é feito por Cristo Jesus. Ao longo desses capítulos, Jesus ele celebra a Páscoa com seus discípulos, ele institui a ceia, que chamamos de ceia do Senhor, ele orienta os seus discípulos como viver sem a sua presença, mas ele também intercede e ora em favor desses discípulos. Todas essas coisas elas vão acontecendo no capítulo 13 ao capítulo 17. Mas é aqui no capítulo 13, já no versículo 1, irmãos, que João nos mostra o fundamento para tudo aquilo que Jesus vai fazer e vai falar em seguida. É aqui já no versículo 1 que João nos mostra a motivação de Jesus para tudo o que ele vai fazer e falar até o fim, até a cruz. E a primeira coisa que João nos mostra, irmãos, é o conhecimento onisciente do servo. Me acompanhe mais uma vez no verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A primeira coisa que João nos mostra aqui é o conhecimento onisciente do servo. A primeira coisa que ele nos mostra é que Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Hora de quê, irmãos? Hora de deixar esse mundo. Hora de voltar para o Pai. Se você conhece as Escrituras, você sabe disso. Durante todo o ministério terreno de Jesus, em vários momentos, Jesus disse que o seu tempo ainda não havia chegado. Ele diz isso no capítulo 2, quando fala com a sua mãe. Ele diz isso também no capítulo 7, no capítulo 8. Em todas essas passagens é mostrado que Jesus tinha plena consciência de que o seu tempo ainda não havia chegado. Mas a partir do capítulo 12, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, à véspera da Páscoa, e é recebido daquela forma, com hosana nas alturas, a partir do capítulo 12, ele já começa a mudar o seu discurso. Ele tem consciência de que o tempo chegou e ele diz isso de fato. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado.
E aqui no capítulo 13, e daqui em diante, ele vai repetir isso várias vezes. Chegou a hora. Chegou a hora. Mas isso não é tudo que Jesus sabia. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, mas ele também sabia como as coisas iriam acontecer, como ele iria voltar para o Pai. Jesus sabia, irmãos, que ele seria traído. O versículo 2 nos mostra isso. O texto diz: estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a fazer o quê, irmãos? A trair Jesus. E o versículo 11 ainda nos mostra que Jesus não apenas sabia que seria traído, ele sabia também quem era o traidor. Ele sabia que Judas era o traidor. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, irmãos. Eu preciso falar um pouco mais sobre isso. Porque a gente precisa lembrar, numa manhã como essa, num momento de ceia, nós precisamos lembrar dessa grave advertência que a Escritura coloca diante de nós. Porque o contexto da traição de Jesus, irmãos, é o contexto da ceia. O contexto que mostra Jesus sendo traído é o contexto onde os discípulos, os mais íntimos, estavam reunidos ao redor dele. Foi nesse momento que um dos 12 apóstolos o traiu. Eu preciso te lembrar isso. Judas era um dos 12. Judas era um homem que caminhou com Jesus durante 3 anos. Um homem que ouviu as pregações de Jesus, assim como vocês. Um homem que viu as demonstrações do amor imensurável de Jesus. Demonstração de graça, demonstração de misericórdia. Judas viu tudo isso e não apenas viu, ele foi enviado por Jesus. Ele anunciou, ele pregou a palavra de Cristo. Ele expulsou demônios, realizou milagres em nome de Cristo, irmãos. E ainda assim, ele traiu Jesus no momento de comunhão com Jesus. Por mais difícil e mais duro que seja isso, a Escritura nos coloca diante de um alerta, irmãos. Um alerta que a gente não deve ignorar. O alerta de que é possível ouvir pregações e ainda assim não ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Um alerta de que é possível pregar em nome de Cristo e ainda assim não ser um verdadeiro discípulo de Cristo. O alerta de que é possível ser reconhecido como um discípulo de Cristo e ainda assim não ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Temos esse alerta diante de nós. E é por isso que a Escritura, ela coloca um alerta no momento da ceia. Eu queria lembrá-los. Em 1 Coríntios 11, o verso 27, diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, nesse momento solene em que nos reunimos, a Escritura nos exorta, ela diz: examine-se cada um a si mesmo. Hoje, mais uma vez, enquanto nos reunimos para celebrar a ceia, temos esse lembrete, esse alerta diante de todos nós. Examine-se cada um a si mesmo. Todos nós, irmãos, precisamos examinar o nosso coração. O pregador precisa examinar o coração. Vocês também precisam examinar o coração. Examinar para ver, irmãos, se verdadeiramente temos um compromisso com Cristo. Examinar para ver se de fato temos vivido na presença de Cristo em todo momento, a fim de que, terminando esse momento, não saiamos mundo afora para traí-lo, assim como Judas fez. Pense nisso.
Será que você está vivendo um cristianismo verdadeiro? Será que você está vivendo um cristianismo sincero e puro? Na manhã de hoje, restam apenas duas opções para todos nós que viemos para celebrar a ceia, irmãos. Só existem duas opções para todos nós. Ou você, depois de fazer o autoexame e concluir que não é digno de participar dessa mesa, ou você continua trilhando uma vida de dissimulação, ou você continua fingindo que é um verdadeiro discípulo, quando a sua própria consciência diz que não é. Ou você continua e participa do pão e do vinho, apesar de não ser um verdadeiro discípulo. Ou você faz o que todos nós precisamos fazer. Olha para dentro, reconhece sua culpa e diz: sim, Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa-me pelos meus pecados. Perdoa-me pela minha infidelidade. Firma os meus passos, Senhor. Não quero sair e traí-lo. Quero viver em retidão diante do Senhor e em fidelidade todos os dias da minha vida. Você só tem duas opções, irmãos. Ou você age como Judas e dissimula uma vida de piedade, mesmo não sendo um cristão piedoso. Ou você olha para ele com confiança e fé e diz: Senhor, Tu és o meu bom pastor. Tu és o meu Senhor. Para onde eu iria, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E com essa confiança, irmãos, aí sim, pela fé, confiando na graça de Cristo, coma do pão e beba do cálice. Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. Jesus sabia que seria traído. Mas a pergunta é: por que então ele continua trilhando o caminho da cruz? Porque Jesus, irmãos, continuou trilhando o caminho da cruz, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo quem era o traidor. Por que não expulsou Judas? Porque se permitiu ser preso, ser maltratado pelos homens, ser pendurado no madeiro. Por que Jesus permitiu que essas coisas continuassem acontecendo até o fim? A Escritura responde para a gente no verso 3. Jesus sabia, irmãos, qual era a sua missão. E qual era a missão de Jesus, irmãos? A missão do servo. Olha o que ele diz no verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. O que João está nos mostrando, irmãos? Que Jesus sabia a sua identidade. Ele sabia quem ele era. O Filho de Deus, Deus encarnado. Aquele em quem a Escritura diz que nele habitava toda a plenitude da divindade. Ele sabia que todo o poder estava em suas mãos, porque o Pai fez isso. Jesus sabia dessas coisas. E o ponto é, irmãos, que isso significa que a missão de Jesus certamente seria bem-sucedida, porque o Pai lhe deu todo o poder. O Pai lhe sujeitou todas as coisas. Ele era Filho de Deus e plenamente Deus. Pleno homem, pleno Deus. Então, o que faz com que ele permaneça firme na missão? É a convicção, irmãos, da sua missão. É a convicção de que Deus o enviou a esse mundo com uma missão. A missão de salvar pecadores. A missão de assumir, sim, a forma de servo. A missão de ser ele, como foi falado na abertura desse culto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista viu quando olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a sua missão. Morrer por pecadores, a fim de que pecadores fossem reconciliados com o Pai. Jesus tinha essa missão.
E ele estava comprometido com essa missão. Ele sabia, irmãos, que ele era o Rei dos Reis. Ele sabia que ele era o Senhor dos Senhores. Ele sabia que ele era filho do Altíssimo. E diante disso, ele também sabia a sua missão. E isso é a terceira coisa que eu quero apontar para vocês. A obra realizada por este servo. O versículo 4 diz o seguinte: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu queria mostrar em primeiro lugar, irmãos, o serviço humilde e voluntário de Jesus. Porque, irmãos, a gente precisa ter em mente aqui o contexto da época. Jesus não usava tênis. Eles usavam sandálias. As ruas não eram asfaltadas como eram hoje. As pessoas caminhavam e os seus pés ficavam imundos, ficavam sujos. Caminhavam pelo deserto. Então, naquela época, havia uma função. A função de limpar os pés dos hóspedes. Só que essa função, irmãos, não era feita pelo anfitrião da casa. Essa função era feita pelo escravo. E não apenas um escravo, mas o escravo mais baixo, o pior escravo da casa, o pior dos servos, ou o mais baixo dos servos. Ele tinha a função de limpar os pés das pessoas quando eles sentavam à mesa. Ninguém deve se sentar à mesa com os pés sujos. Então, cabia ao escravo limpar os pés. O problema, irmãos, é que nessa mesa não havia escravos, não havia servos. Jesus estava reunido com os seus discípulos. E o ponto é que nenhum deles tomou essa iniciativa. Nenhum deles quis assumir essa posição de humildade, de serviço. Pelo contrário, a gente sabe a história. Eles discutiam para saber qual deles era o maior entre eles. Ninguém queria ser o menor dentre eles. Ninguém queria servir ao outro. Talvez até quisessem servir a Jesus, mas servir ao seu irmão de forma alguma. Servir a outro discípulo de forma alguma. Mas vejam só que Jesus assume essa posição. Jesus assume a posição de servo. A bacia com água estava lá. A toalha estava lá. Ele pega, ele se envolve. E vejam, irmãos, ele se ajoelha, porque ninguém consegue limpar os pés de pé. Jesus precisou se dobrar diante dos seus discípulos, a fim de limpar os pés dos seus discípulos. Ele que era e é o Senhor dos Senhores. Ele que era e é plenamente Deus, o Deus encarnado, assumiu a forma de servo para limpar os pés dos seus discípulos. Uma situação, irmãos, tão constrangedora, uma demonstração de serviço tão constrangedora, que Pedro protesta imediatamente. Senhor, como assim? Tu irás limpar os meus pés? Pedro protesta, irmãos, e sinceramente, quem de nós não faria isso? Quem não protestaria, sabendo quem está diante de nós e o que ele está fazendo por nós? Lavando os meus pés? Não, Senhor. Eu não sou digno disso. Pedro protesta, irmãos. Mas vejam que o serviço de Jesus não era apenas um serviço humilde e voluntário. Jesus mostra que o serviço dele era também um serviço absolutamente necessário. Olha o que ele diz no verso 7. Respondeu Jesus: você não compreende. Havia uma ignorância da parte dos discípulos, uma ignorância da parte de Pedro. E Jesus reconhece isso, ele diz:
Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde você entenderá. E Pedro insiste, irmãos. Não, Senhor, nunca lavarás os meus pés. Vejam a ignorância desse homem. Vejam a resistência desse homem. Faltou o quê, irmãos? Faltou mais do que simplesmente um conhecimento intelectual. Às vezes nos falta um conhecimento intelectual. Mas faltou também conhecimento espiritual. Faltou o discernimento. Pedro não tinha entendido o que Jesus estava fazendo. E por isso Jesus o explica. Versículo 8. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Então Jesus responde, se eu não lavar... Preste atenção nisso. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Veja a urgência do que Jesus estava fazendo. Era mais do que uma cerimônia de lavar pés. Era muito mais do que isso. Pedro não tinha entendido. E veja, a partir do momento que Pedro não entendeu, a partir do momento que Pedro disse que não, isso nunca aconteceria, Jesus poderia ter, ok, tudo bem. Mas vejam que, apesar da ignorância, apesar da falta de discernimento de Pedro, Jesus ainda assim insiste e fala, é necessário, é importante, e por isso eu irei fazer. E por isso eu estou fazendo. Porque se eu não fizer, vocês não terão parte comigo. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é a mesma coisa que ele já falou lá no capítulo 3 para Nicodemos. No capítulo 3, Jesus falou sobre a necessidade do nascer de novo, a necessidade do nascimento espiritual. No capítulo 4, Jesus falou sobre a necessidade de beber da água espiritual. No capítulo 6, Jesus falou sobre o pão espiritual que sacia a nossa fome, assim como a água sacia a nossa sede. Agora aqui Jesus está falando de uma outra situação. Jesus começa a falar da necessidade de uma limpeza espiritual. E aí sim, vejam que quando Pedro entende isso, ele muda. Bem, se é assim, Senhor, então lava-me de inteiro, da cabeça aos pés. Não apenas os pés, mas me lava por inteiro, Senhor. Porque eu desejo ter parte com o Senhor. E eu creio, irmãos, que esse também é o seu desejo. Ter parte com o Senhor. E eu tenho certeza, quer dizer, eu imagino que se eu estivesse lá, eu diria a mesma coisa. Ah, Senhor, se é para isso, então me lava todo. Porque eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter parte com o Senhor. Não apenas hoje, mas para toda a eternidade. Mas vejam, irmãos, a resposta de Jesus. Agora sim, Jesus diz não. Olha o que ele diz. A partir do verso de número 10, Jesus responde, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo já está limpo, vocês já estão limpos. E aqui, irmãos, nós encontramos em primeiro lugar refrigério para nossa alma. Encontramos consolo para nossa alma. Porque sim, como veremos, precisamos ser purificados. Precisamos de uma limpeza. Mas Jesus nos lembra, vocês que já desceram as águas, vocês que já assumiram um compromisso com Cristo, que morreram para este mundo, quando desceram as águas, e ressurgiram como nova criatura, vocês já foram lavados. O banho, irmão, já aconteceu. Você já é alvo dessa salvação graciosa. Por isso, lembre-se disso. Ao se examinar, devemos lembrar que já fomos lavados no sangue precioso de Cristo Jesus. Portanto, entramos na presença de Deus, nosso Pai, com confiança, lembrando que sim, eu fui lavado e agora, pela fé, diante dele eu sou alvo como a neve. Você crê nisso? Amém.
Só que Jesus nos lembra uma segunda coisa. O banho já aconteceu, mas é preciso lavar os pés. O que isso significa, irmãos? Jesus, nesse momento, está lembrando de uma outra coisa muito importante. Você, apesar de já ser salvo em Cristo, ainda não chegou em casa. Você ainda não entrou pelas portas do reino celestial. Ainda não chegou na Nova Jerusalém. Você ainda é um peregrino nesse mundo. Você ainda caminha com os seus pés nesse mundo. E os seus pés acumulam poeira. Os seus pés continuam acumulando sujeira. Por mais que você trilhe no caminho reto, por mais que você saiba a direção, ainda assim, irmãos, o mundo é tão sujo, tão cheio de impurezas, tão cheio de pecados, que de alguma forma os nossos pés ainda se contaminam com a sujeira do mundo. Por isso Jesus nos lembra que apesar de lavados, precisamos também de santificação. Na manhã de hoje, lembre-se disso. Você foi alvo da salvação? Amém. Mas lembre-se que também é preciso santificação. Lembre-se, Jesus disse, sem isso, vocês não têm parte comigo. Jesus está dizendo a mesma coisa que a Escritura diz em todo momento. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, mais uma vez, nesse momento solene, somos exortados a nos lembrar, sim, que pela graça fomos lavados pelo sangue dele, pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Mas também somos lembrados, irmãos, que precisamos lutar, não pela salvação, já fomos alvo da salvação, mas precisamos lutar e nos empenhar pela nossa santificação. Se você é um peregrino em direção à Nova Jerusalém, seus pés provavelmente estão sujos na caminhada. Você precisa ter os seus pés lavados. E isso acontece, irmãos, mediante a reflexão nas Escrituras. Isso acontece quando você olha para as Escrituras e você enxerga as suas mazelas, os seus pecados. Como está escrito na carta a Tiago, é tolo aquele que olha no espelho, vê que o rosto está sujo e não limpa. Se você olhou nas Escrituras e viu que existe idolatria na sua vida, limpe-se por meio das Escrituras. Se você olhou e viu que existe infidelidade, se viu que em algum sentido você está amando mais a esse mundo do que a Cristo, seus pés estão sujos. E você precisa ter os seus pés lavados. E é a palavra de Deus, irmãos, que nos purifica. É ela que nos guia no caminho reto. Como está escrito lá no Salmo 119. Lembre-se disso. Eu não vim aqui hoje, irmãos, para te desanimar. Eu vim aqui para encorajá-los. Esse momento é o momento dos discípulos com o seu Senhor. E veja, Jesus sabia não apenas que Judas iria traí-lo. Jesus sabia que os seus discípulos iriam negá-lo. Dentro, irmãos, de poucas horas, após a celebração da ceia, Jesus seria traído por um falso discípulo, mas seria abandonado por todos. Embora dissessem que o amavam, que morreriam por ele, em poucas horas eles abandonaram o Mestre. E é aqui que a coisa tem um brilho especial para a gente. Porque a verdade, irmãos, é que nesse autoexame, se formos sinceros diante dele, veremos quantas coisas ameaçam a nossa fidelidade. Quantos medos ameaçam a nossa fidelidade. Talvez você ache que seja forte. Pedro também achava.
mas bastou surgirem alguns homens e Pedro negou Jesus. Sabe o que me impressiona nesse texto? É que Jesus sabia disso. Jesus não apenas sabia disso, mas ainda assim fez o que precisava ser feito. Em terceiro lugar, eu queria falar sobre isso, a motivação do servo. Jesus fez o que precisava ser feito porque ele amou. Porque ele amou os seus discípulos e diz a Escritura, amou até o fim. É isso que diz o verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, o tempo em que seria traído por um dos seus, o tempo em que seria abandonado por um dos seus, o tempo em que seria preso, maltratado pelos homens e crucificado na cruz. Sabendo de todas essas coisas, diz a Escritura, que tendo amado os seus, amou-os até o fim, irmãos. E nesse momento a Escritura está falando daqueles discípulos, mas está falando de todos os outros que viriam a crer. Está falando de você, está falando de mim. Homens e mulheres imperfeitos, homens e mulheres que muitas vezes fraquejam na fé, que às vezes alimentam dúvidas no coração. E a Escritura diz, ainda assim, apesar disso, amou-os até o fim. Nos amou até o fim. Mesmo contemplando os nossos pecados, os que já cometemos e aqueles que ainda cometeremos, nos amou. Eu não sei qual é o meu futuro amanhã, irmãos, mas Ele sabe. E apesar de mim, a Escritura diz a meu respeito, Ele me amou. E isso basta. Tem que bastar também na sua vida. Olhar para a cruz de Cristo e saber que foi por causa de você. Foi um amor tão grande, irmãos, que a gente não consegue medir. O reverendo Hernandes, ele vai dizer isso com as suas palavras poéticas. Nenhum pregador jamais pode pregar completamente esse amor. Nenhum escritor jamais pode descrever completamente esse amor. Nenhum poeta jamais conseguiu descrever esse amor. Estou certo, ainda que todos os mares fossem tinta, todas as nuvens fossem papel, mesmo que todas as árvores fossem pena e todos os seres humanos fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Cristo. Seu amor excede, irmãos, todo o entendimento. Amém. Quanto consolo há nisso, irmãos? Quanto consolo há nisso? Quanto consolo há em saber que até mesmo o pior dos pecadores pode vir a Jesus com coragem e confiar em um perdão. Quanto consolo há em saber que ninguém precisa ter receio de vir até Jesus e fazer dele o seu Salvador. Quanto consolo há em saber que Jesus, o nosso Jesus, tem o prazer de receber pecadores arrependidos. E acima de tudo, irmãos, quanto consolo há em saber que aqueles que vêm até Ele de maneira nenhuma, Ele lança fora. Porque aqueles que o Pai entregou, Ele os guarda, Ele os protege como um bom pastor, Ele dá a vida dele por essas ovelhas, e ninguém, nem o diabo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer circunstância, nada pode nos arrebatar da sua mão, nada pode tirar a salvação que Ele comprou a preço do seu sangue, nada pode nos roubar dele, porque a salvação foi comprada por Ele, foi garantida por Ele, e é por causa dele que permanecemos de pé.
Então é por causa de Cristo e para a glória de Cristo que a nossa salvação está garantida, irmãos. E nisso temos um grande conforto e uma grande consolação. Aqueles a quem Jesus ama, Ele ama até o fim. Aqueles que vão a Ele jamais serão lançados fora. Os que são recebidos por Cristo também são preservados por Cristo. E os que são amados por Ele no princípio serão amados até o fim. Todo aquele que meu Pai me dá, palavras dele, não minhas, palavras de Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ó pecador, talvez você ainda não tenha vindo a Cristo. Talvez ainda esteja relutante. Conheço várias pessoas que já me disseram, ainda não. Porque olham para si mesmas e enxergam seus próprios pecados. E têm a vã ilusão de que algum dia estarão perfeitos o suficiente. Nunca serão perfeitos o suficiente. A Escritura não espera que você seja perfeito para ser recebido por Ele. A verdade do Evangelho é: venha como estás. Arrependa-se dos seus pecados. E todo aquele que crer, todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Essa é a promessa das Escrituras para você. Então, se você ainda não assumiu um compromisso verdadeiro com Ele, ainda que esteja entre os discípulos, ainda que esteja dissimulando entre os discípulos que é um discípulo, lembre-se disso. Não participe desse elemento dessa maneira. Não dessa maneira. Assuma uma posição diante dele. Assuma um compromisso diante dele. Diga como eles disseram de verdade: Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus. E assim, confiando nele, na obra que ele realizou por você, pela graça, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos dele em seu favor. Aí sim, participe desses elementos. Jesus disse: venham a mim. Ele faz esse convite para você. Se você ainda não foi até ele, ouça esse convite. Todos vocês cansados de lutar com as próprias forças, todos vocês que têm uma fome que ainda não foi saciada, todos vocês que têm sede, mas ainda não foi saciada, ele diz: venham a mim, bebam dessa água e vocês nunca mais terão sede. Comam deste pão e vocês nunca mais terão fome. Venham a mim, meu fardo é leve. Palavra de Cristo para você. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Lembre-se disso. Na manhã de hoje, lembre-se disso. Examine-se, cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Não participamos porque somos dignos. Participamos porque Ele é. Não participamos porque merecemos. Participamos por causa do amor dele, apesar de nós. Ele nos amou e amou até o fim. Mas não acaba aqui. A ceia é um momento de comunhão dos discípulos com Jesus, mas também é um momento de comunhão dos discípulos com os outros discípulos. Jesus diz isso. Olha o que ele diz no verso 12.
Quando terminou de lavar-lhes os pés, tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar e então lhe disse: vocês entendem o que eu fiz por vocês? Eu pergunto. Vocês entenderam o que Jesus fez por vocês? Vocês compreenderam o tamanho do amor de Deus por vocês? Compreenderam que essa obra não foi por causa de vocês? Não foi por causa do mérito em vocês, mas foi apesar de vocês? Vocês compreendem que vocês não mereciam uma salvação tão gloriosa como essa? Uma salvação tão poderosa e tão majestosa como essa? Vocês entenderam que o sangue de Cristo foi derramado em favor de vocês, mesmo quando vocês eram inimigos de Deus? Quando vocês amavam este mundo e odiavam a Deus e as coisas de Deus? Entenderam isso? Jesus está dizendo: vocês entenderam o que eu fiz por vocês? Então ele diz, verso 13: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Nesse momento, não é um momento apenas de você olhar para a sua vida. Sim, examine-se a sua conduta diante de Cristo, mas veja se o seu amor por Cristo se transforma em verdade quando você demonstra o seu amor por aquele que está do seu lado. Como eu vos amei, assim amem uns aos outros. Esse é o mandamento, o novo mandamento, segundo Jesus. Assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros. E vejam que essa demonstração ela é exemplificada, irmãos, em lavar os pés uns dos outros, em assumir a forma de servo uns dos outros, em suportar, ou seja, em dar auxílio uns aos outros. Mas vejam, Jesus tinha acabado de fazer o quê, irmãos? Lavar os pés. Você também tem essa responsabilidade de ajudar a lavar os pés dos seus irmãos. Chamamos isso de quê? Discipulado. Ajudar o seu irmão a caminhar com os pés limpos. Mostrar para ele que ele tem que olhar nas Escrituras e moldar os seus desejos, as suas vontades de acordo com a palavra de Deus, que nos purifica, que nos lava. É nossa responsabilidade. Não podemos ver o nosso irmão com os pés imundos e não falar nada. É por isso que às vezes o pastor assume uma posição de chato, para dizer para você, meu irmão, não é o caminho certo, não é o jeito certo, não é a forma certa. O objetivo é esse, a fim de que os seus pés estejam cada vez mais limpos. E francamente, eu espero que você faça a mesma coisa por mim. Se você vê que há sujeira nos meus pés, me chame e me diga, meu irmão, lave os seus pés. Seus pés estão sujos. Mas, por favor, por amor, não me deixe trilhar um caminho de morte. Não deixe o seu irmão trilhar um caminho de morte. Não seja como Caim. Pelo contrário, irmãos, olhando para Cristo, sigamos o exemplo de Cristo. Não há amor maior do que esse, dar a vida por os seus irmãos. É para isso que eu e você somos chamados. Não existe isso de cristianismo sem o corpo de Cristo. Não existe isso de que eu amo a Cristo, mas não quero assumir o compromisso com Ele ou com ela. Somos corpo, um só corpo. Houve um só batismo. Há um só Espírito e um só Senhor, irmãos. E a palavra é essa, irmãos. Aqui estão os meus irmãos. Aqui está a sua família. Então olhe com amor.
E pela graça de Cristo, ajude o seu irmão a caminhar na fé, com os pés cada vez mais limpos. Assim como ele fez por nós. Façamos uns pelos outros. Essa é a palavra que o Senhor me deu. E é aqui que eu vou parar. Eu quero que você, nesse momento que nós iremos iniciar, lembre-se deste servo, irmãos, que por amor a você, morreu numa cruz no seu lugar. Não foram apenas os pregos, nem as chicotadas. A ira de Deus, que seria justamente derramada sobre você, foi derramada sobre ele. A condenação que era para você foi colocada sobre ele. Os seus pecados foram colocados sobre ele. Como diz a Escritura, por causa dele fomos sarados. Por causa dele fomos salvos. E estamos aqui em memória dele, para que a ele seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. A igreja diz amém. Glória a Deus. Vamos orar.